Olá, pessoal. Segunda parte hoje da lição de casa, da dia 3/4, tá? Página 44, só faltou aquele finalzinho. Então, vamos lá. Eu tenho sobre mitologia, olha lá que legal, mitologia grega, né? Conforme eu falei, também sou professora de filosofia, a história da filosofia grega, assim como a romana e outras também, fazem parte da filosofia, só que filosofia não é só isso, é um pedacinho do que é filosofia, tá? Esses contos mitológicos, né, históricos. Então vamos lá, você sabe quem foram Hércules e Sansão? Essa é uma primeira pergunta. Depois, conhecer essas personagens é importante para compreender melhor o texto. Ponto. Leia um pouco sobre eles. Você viu que ele colocou assim depois do ponto de interrogação? Conhecer essas personagens e não esses personagens? Por que tá assim, professora, no feminino e não no masculino, já que Hércules e Sansão são masculinos? Então, ele está usando o pronome essas, que é um pronome demonstrativo, essas personagens. Porque a norma culta pede pra gente falar as personagens e não os personagens, mesmo que seja um personagem masculino, tá? Eu sempre falo da forma no feminino, tá bom? Isso serve para teatro, quando a gente tá lendo um livro e falando das personagens, tá? Mesmo que seja não masculino, eu falo as personagens, ou a personagem, mesmo sendo um homem, por exemplo, tá? Como é o caso aqui do semideus, né? Hércules, aquele que era o poderoso, que ele teve os 12 trabalhos de Hércules, né? Trabalhos que eram impossíveis para qualquer pessoa comum, só que ele era filho de Zeus com uma mortal, tá? Esse então é o semideus. E Sansão e Dalila é uma história bíblica, tá? Por que eu sei também? Porque em filosofia a gente aprende teologia. Teo é Deus, logia quer dizer estudo, né? Estudo de Deus, ou seja, estudo da Bíblia ou estudo de várias religiões. É uma das disciplinas de filosofia, tá? A mitologia grega, romana ou nórdica, qualquer outro tipo de mitologia, a gente tem até mitologia do Brasil, como exemplo, se eu falar Saci Pererê, Boitatá, Mula Sem Cabeça, fazem parte da mitologia nacional, tá? Que também do Brasil, não existe só as de fora. São todos seres imaginários, tá? Que são não reais. Por exemplo, se eu falar de sereia, que é uma mistura de mulher mais peixe, tá? Só existem mesmo na mitologia. Ninguém viu ou tirou uma foto de uma sereia e falou, olha, existe o Hércules. Ninguém sabe, ninguém pode afirmar, olha, existiu, tá? Isso faz parte da filosofia antiga, tá? Eu tô falando no período da antiguidade. Então, vamos lá. Aí tá embaixo lá, na mitologia grega, Hércules era filho de Zeus, o maior deus dos deuses, teria nascido em Tebas. Tebas é uma cidade grega, tá? Era invencível e o mais valente herói do seu tempo, ou seja, ele era filho de Zeus, mas também de uma mortal, por isso que ele era um semideus, tá? Ele vivia na terra e depois ele foi levado para o Monte Olimpo, tá? Que era a casa dos deuses, tá? Que é a casa do pai maior, que é Zeus. E depois, do outro lado, tem lá a história de Sansão. É narrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro dos Juízes, de Juízes. Sansão era um homem de extraordinária força que lhe foi dada por Deus. Ele tinha um segredo, essa força estava nos seus cabelos. Ou seja, a partir do momento que a Dalila corta o cabelo do Sansão, ele perde as forças, né, que ele tinha. O que tem a ver a mitologia grega com a história bíblica? O que eles têm em comum? A força, tá? Tanto Hércules, que era um semideus, que depois, no final da história dele, ele se torna um deus, ele vai lá para o Monte Olimpo residir na morada dos deuses, né? O que ele tem em comum com Sansão é justamente a força, tá? Agora responda embaixo o que pede lá no texto da página 44. Por que o menino se compara com Sansão e Hércules? A resposta é pessoal, desde que você justifique e tenha uma boa justificativa, tá valendo, tá? O menino se compara a eles porque ele se acha tão forte quanto quem? Hércules e Sansão, tá? No mundo imaginativo desse menino, ele pode ser quem ele quiser, tá? Porque tudo faz parte do mundo e da imaginação de uma criança. Beijo, a lição de casa eu já mando lá digitada, tá? Beijão.